Fala, gente, beleza? Vou comentar rapidinho aqui sobre o último vídeo. Vamos lá, vou começar logo de cara falando do cartaz que tava ali, né, dos Nox professores. O cartaz que as crianças produziram: respeita Noxes professores, não ao PL 621. Né? Parece uma questão inocente, né? Ah, não, é só um cartaz. Imagina que uma criança chega para um professor e fala assim: professor, por que tá escrito Nox professores ali? Que explicação você acha que essa criança vai ter? Você acha que essa criança vai ter uma explicação razoável ou uma explicação ali cheia de ideologia, né? A famosa ideologia de gênero, etc. Como que você acha que essa criança vai receber essa informação? Então, começo logo de cara falando sobre isso. O pessoal tá trazendo criança aqui pra se manifestar. Vocês não acham um pouco errado trazer criança? Fala com ele que ele é do MBL, tá? Ele é do MBL. Logo depois você vê, né? Tô lá, eu tinha acabado de chegar, chega uma mulher e fala assim: nossa, não fala com ele que ele é do MBL. Agora você imagina o seguinte, vamos juntar os conceitos. Imagina que conceitos essas crianças vão começar tendo de uma legenda lá, sei lá, que seja MBL. Você acha que as crianças vão ter que tipo de conceito sobre uma legenda, independente da legenda, né? O que elas vão ter de conceito sobre o que essa legenda representa? Então, vamos pensar o seguinte, o MBL é um movimento liberal. Então vamos esquecer a legenda. O que essas crianças vão começar pensando sobre o que é ser liberal? Você acha que tem doutrinação ali ou não tem? E ali fica impressionante também como as pessoas tratam o famoso diálogo, né? Porque é uma manifestação tão bonitinha ali, cheia de criança, é ciranda, é paz, é amor. Mas quando chega alguém que claramente pensa diferente deles, e detalhe que eu não tinha falado nada ainda, eu só tinha acabado de chegar, né? É assim que eles tratam quem pensa diferente. Deixa eu perguntar uma coisa, vocês são contra ou a favor o Pacto Federativo, que é algo que interfere diretamente na escola pública? Ai, meu Deus, eu não vou nem te responder, querido. Bom, ali foi a minha primeira tentativa de explicar ali o que é o Pacto Federativo, que não é um assunto fácil, não é um assunto que você consegue ali passar com poucas palavras. E aí eu pergunto pra vocês, o que você acha que ganha mais fácil a mente de uma pessoa que está insatisfeita com algum tema? O ufanismo, o que é o ufanismo? Frases rápidas ali, frases clichês, que com discursos sedutores parecem ser as soluções de todos os problemas, ou você sentar e conversar de maneira racional com uma pessoa sobre um assunto extremamente complexo, que é, como eu já falei, o Pacto Federativo. Então, mostra muito bem, cara, como é difícil você ali ter um papo sério com uma pessoa que se deixa levar por ufanismos, né? E esse recado fica para todo mundo, não tô falando só para pessoas ali de direita ou de esquerda. Seja a sua ideologia qual for, cara, não se deixe levar por ufanismos, não se deixe levar ali por frases fáceis. Pense o que tem por trás daquilo, estude um pouquinho o tema, converse racionalmente sobre as diferentes soluções que há para o mesmo problema e aí depois você tira a sua conclusão. Não sai berrando ali defendendo uma bandeira sem nem saber o que você está falando direito. Você não devia estar dando aula agora? Não, eu tô em greve. Ah, então tá bom. Tô em greve, beleza, então tá bom. Bom, isso é uma coisa que a gente vê muito, né? Funcionário público ali, não preciso trabalhar que eu tô de greve. Inclusive, quando teve em Porto Alegre ali uma manifestação semelhante, tinha lá o cara, não, tô de greve aqui, o cara lá jogando videogame, né? Não, você tá trabalhando? Tô trabalhando, tô lutando, e o cara jogando um minigame ali. Mas você tá aqui fazendo o quê? Você tá trabalhando, grande? Não, tô te chateando. É que eu tô vendo que você tá jogando no celular, cara. Eu tô de greve, tu quer que eu faça o quê? Ah, tá certo, tá de greve, vambora. Então, o que eu tô querendo dizer com isso todo mundo que faz greve é vagabundo? Não, em nenhum momento eu falei isso. Mas só tem um jeito, né, no caso da educação, de você não deixar o seu filho à mercê de greves ou de lutas sociais, como você quiser chamar, né? E o único sistema que você tem para escapar disso é o sistema de vouchers. É você privatizar a educação e dar educação para os mais pobres, justamente dando vouchers para eles escolherem em qual instituição privada eles vão querer receber a sua educação. Porque em educação privada não tem greve. Em educação privada não tem greve, mas em instituição privada, via de regra, não deve ou não deveria, pelo menos, ter greve, a não ser, é lógico, quando ela é estimulada por sindicatos, que eu também, aí eu sou totalmente contra, mas nesse caso, cara, para você ter a máxima eficiência ali dos seus trabalhadores, você tem que exigir o cumprimento de contrato, e o cumprimento de contrato só existe na iniciativa privada, né? Depois também chega a organizadora ali do evento. Ela chega com o celular na mão, eles estão tentando criminalizar, falando que nós estamos utilizando crianças como escudo, que é exatamente o que eles estavam fazendo, né? Mas você vê que é uma pessoa que organizou um evento, uma ciranda da paz, chamando quem pensa diferente de fascista. Ela veio me chamar lá de fascista mais de uma vez. E foi engraçado a outra parte, né? Que ela
ela chega ali toda urrando, numa fome de me pegar. Não com seus pais. Pra tentar falar que a gente usa criança como escudo, quando na realidade o que eles estão fazendo é tentar criminalizar qualquer movimento social que... Ah, você é de greve? Você não trabalha? O que você faz na vida? Você trabalha? Eu sou da iniciativa privada. Não, mas você trabalha? Por que você acha que o servidor que faz greve vagabundo? Por que você tá aqui numa Eu não segunda-feira falei de isso em manhã? nenhum momento. Bom, nesse trecho dá pra ver exatamente como age uma pessoa que quer colocar palavra na sua boca, quer colocar a verdade dela acima de qualquer razão. Então, ela chega ali pra mim, ela nem ouve o que eu tenho pra falar. É você trabalha? É você trabalha? O que você tá fazendo? Ela nem dá espaço pra eu começar a responder. Mas a questão não é nem essa. O problema é que ela fala o seguinte, quando eu tenho a chance de falar que eu sou da iniciativa privada, né? Ela fala o seguinte, não é você que tá falando aí que servidor que faz greve é vagabundo? Eu não falei isso em nenhum momento eu falei aquilo. E aí, como eu falei, no ufanismo ali, por repetição, né? A pessoa que chega naquela ânsia, naquela fome de colocar a verdade dela acima de qualquer razão, acaba colocando palavra na boca dos outros, acaba ali espalhando uma mentira, literalmente uma mentira. Em nenhum momento, eu até desafio qualquer uma pessoa que estava lá me filmando, ver eu falando que todo mundo que faz greve é vagabundo. Em nenhum momento eu falei isso, apesar de eu ser contra 99% das greves, principalmente as que são estimuladas por sindicatos, em nenhum momento eu falei que quem faz greve é vagabundo, muito menos de que servidor público é vagabundo. Eu mesmo, a minha mãe foi professora pública, da rede pública por muitos anos, então não, cara, em nenhum momento eu falei esse tipo de coisa, mas dá pra ver bem aqui como as pessoas que querem ali por meio de gritaria, quer ganhar uma discussão no grito, como que elas agem. Você tem uma empresa, certo? Certo. Você quer trocar com os meus amigos professores? A gente fica uma semana dentro da sala de aula ganhando um mês de salário dele. Se você fizer essa troca, Beleza. eu começo Posso falar alguma coisa em relação a isso? Só uma coisinha? Vamos fazer uma troca? Posso falar só uma coisinha? Sabe por que o professor ganha mal aqui em São Paulo? Por causa do Pacto Federativo. Você sabe o que é Pacto Federativo? Olha, a gente vai... Mas eu não quero saber isso. Uma outra coisa interessante que a gente vê direto é uma pessoa pegar um argumento que lhe parece ali verdadeiramente bom e ela se fecha naquele argumento e acabou. Então, essa moça que ela veio, né, falar, você quer trocar? Você quer trocar aí a sua vida na iniciativa privada por a de um professor? Tal? Ela tem uma certa razão no que ela está falando, porque realmente o professor trabalha muito e ganha pouco. Acontece que em nenhum momento eu discordei disso. Em nenhum momento eu estou falando que o professor está de boa ali. É justamente isso que as pessoas não entendem. Ela se fechou num argumento e eu estava tentando mostrar para ela que eu também acho que o professor ganha mal e trabalha muito. O que acontece é, nós queremos a mesma coisa, a gente diverge no meio pelo qual a gente quer a mesma coisa, que é a valorização do professor. E aí eu tentei pela segunda vez explicar para ela que existe uma relação ali contra o Pacto Federativo e o que eles estavam falando ali não tinha um objetivo lógico, não ia conseguir de maneira lógica chegar ao resultado que ela queria. E aí o que a pessoa faz, como eu até deixei claro no vídeo? A pessoa se fecha, fica lá igual um papagaio repetindo, você trocar você não quer, né? Trocar você não quer, né? Trocar você não quer. Cara, para um pouquinho, eu não tô falando que eu quero ou não quero trocar, não tô... Ouve um pouco o que eu tô falando, entenda o meu argumento, haja com lógica, sabe? Entende o mecanismo do que eu tô falando. De repente você até concorda comigo e muda de lado. Só que coincidência, a manifestação é aqui na frente da Secretaria Municipal de Educação, do Alexandre Schneider, que é contra a escola sem partido e que criticou o Holliday por ter feito aquelas visitas às escolas, porque eles têm medo de mostrar o que se passa dentro da sala de aula. Quero ressaltar aqui, para quem não lembra, o Alexandre Schneider é aquele secretário de segurança ali, que é ligado a sindicatos. Eu nem posso dizer aqui, talvez, sei lá, que ele seja ligado ao PSOL, mas enfim, né? E foi aquele cara que criticou pra caramba o Fernando Holliday quando ele foi em escolas, e ele não invadiu escola nenhuma, ele bateu na porta, pediu pra entrar, inclusive os professores e diretores que o recepcionaram falaram que ele foi muito respeitoso, foi muito produtiva ali as suas visitas, e ele foi visitar pra averiguar o que estava acontecendo em escolas. Em nenhum momento ele foi autoritário, em nenhum momento ele desrespeitou ninguém, inclusive outros vereadores deveriam tomá-lo como exemplo, porque é papel do vereador averiguar o que está acontecendo dentro das repartições públicas municipais, inclusive escolas. E aí é o seguinte, esse Alexandre Schneider, de maneira populista, querendo fazer uma média com o sindicato dos professores, foi lá criticar o Holliday por ele estar fazendo simplesmente o seu trabalho. Não, vai na ONU, vai fazer o quê, cara? O cara tá fazendo o trabalho dele. Agora é o seguinte, se você tem medo, né, de ser fiscalizado, é porque você tá fazendo coisa errada. Então, isso inclusive é um vacilo da gestão Dória, né, de deixar esse cara ali como secretário ainda, mas aí
Sorte que a gente tem aqui as mídias alternativas, como o meu canal, para expor esse tipo de gente. Com certeza esse cara aí vai querer no futuro se utilizar desse populismo para ter alguma vantagem. A criança, desde pequena, a gente faz uma formação de cidadania. Tem que saber, uma formação crítica. Deixa eu perguntar, você não acha que a criança devia estar você não acha que a criança devia estar na escola? Não, porque nós estamos lutando por uma escola melhor. E aí a gente cai nesse conceito muito perigoso, né? Então assim, enquanto as pessoas falam ali, não, pô, a gente tem que ter a criança tem que ter uma formação de cidadania, tem que ter uma formação crítica. Essas palavras são muito bonitas, cara. O problema é que esses conceitos são muito abrangentes, eles são muito subjetivos. De repente, o que você acha que é uma formação crítica, uma formação de cidadania, é, na verdade, uma doutrinação. Porque eu poderia chegar uma criança e falar assim, olha, eu sou professor aqui, você tem que entender a luta de classes, e de repente, sei lá, se revoltar contra isso, falar, não, eu não acho que as pessoas são exploradas, eu acho que elas fazem ali trocas, o livre comércio, as pessoas têm essa tendência, o ser humano é um animal que faz barganhas, aí o professor vai ser contra ele, eu posso falar, não, eu sou professor, estou indo contra ele, tô assim, cerceando ali algumas liberdades dele, porque eu quero que ele tenha uma formação de cidadania. Não, mas peraí, é uma formação de cidadania de acordo com o viés de quem? Então, é justamente isso que a gente tem que tomar cuidado, a gente quer que as crianças, e é justamente isso que a Escola Sem Partido faz, forme por si só a sua visão crítica, a sua visão de cidadania, tendo acesso ali a todas as frentes de um determinado pensamento. Então, não adianta você vir com esse discursinho de, nossa, formação de cidadania, etc., sendo que, na verdade, você quer doutrinar. Então, tem que tomar muito cuidado com conceitos amplos. Nós temos que ver ali conceitos de maneira sempre objetiva. A gente já quase quebrou ele na porrada no boato do passe livre. Aí a gente tem o professor doutrinador, que não tem o que falar, né? O cara próprio falando, eu faço a doutrinação comunista, etc. Enfim, não precisa nem comentar isso aqui. Mas uma coisa interessante foi que ele foi pagar de machão, né? Primeiro ele chegou e falou, não, esse cara a gente conhece, a gente quase quebrou ele na porrada no movimento passe livre. Tipo, o cara tá se gabando de quase ter me quebrado na porrada no movimento, na manifestação deles do passe livre. Ele tá se gabando disso, né? Então, assim, não tem uma contradição, manifestação de criança, ciranda, paz, um cara lá falando, se gabando de ter quase quebrado o outro na porrada, enfim. E aí uma coisa engraçada que ele falou, você quer o estado mínimo e vai se esconder atrás da polícia. Qual que é a contradição disso, cara? O estado mínimo não é estado zero, inclusive fortalecimento da polícia é uma das minhas pautas. Agora, quem não acredita em polícia são vocês. Vocês que ficam falando que polícia é fascista, etc. Eu não. Aí ele pega e fala o seguinte, você foi lá e foi se esconder atrás da polícia. Eu vou fazer o quê, cara? Tem 200 negros ali querendo me matar. O que eu vou fazer? Eu vou chamar o Batman? Não, cara, eu por convicção consegui ali confiar inclusive no trabalho da polícia, que foi muito bem feito naquele dia da manifestação, e me protegeram, porque realmente se não fosse a polícia eu tava morto ali. E aí você quer se gabar disso, cara? Então aí você tem que dar uma revisada nos seus conceitos. Parabéns pelo trabalho de vocês. Se não fosse a polícia aqui, vai saber o que tinha acontecido comigo. Esconder atrás do PM, você acha que eles vão te ajudar? Esses bandos de bosta não vai te ajudar não. Por fim, eu vou deixar um diálogo aqui, até um pouco longo, com uma mulher do meu vídeo, assim, parece até um pouco engraçado, mas na verdade é bem trágico, como infelizmente tem pessoas ali, mães, que são inocentes, né? Eu não acho que essa mulher que vai aparecer em seguida aqui, ela seja uma pessoa de mau caráter, eu não acho que ela seja uma pessoa mal intencionada, mas ela caiu num discurso muito perigoso, que é o discurso da demonização da política. Então, eu chego pra você e falo assim, não, a política é ruim, tá? Eu sou antipolítico aqui, então vamos ser contra uma PL. Não, peraí. Se você é contra um projeto de lei, você automaticamente está tomando uma posição política. Não tem como você ser contra ou a favor de um projeto de lei sem você tomar uma posição política. É igual aquele papo da Marina Silva, sabe? Não, eu sou boazinha aqui, nós vamos fazer a nova política. Tá, a nova política com que ideias? Ideias que tornaram a política tão ruim quanto ela é hoje? Então, a gente tem que tomar muito discurso com essa história bonitinha de que, não, nós não somos políticos, sabe? Isso aqui não é nada político, isso aqui é em prol das crianças, tá? Mas qual é a ideia que você está tendo em prol das crianças? A sua ideia necessariamente é algo político, e ela pode ser algo político e algo extremamente danoso para as pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e eu vou deixar aqui esse diálogo para vocês refletirem o quanto, infelizmente,
essas pessoas podem ser vítimas ali de discursos sedutores e podem ali, infelizmente, se tornar massa de manobra, beleza? Então, não seja desse jeito, questione tudo, vá pra cima, aprenda, olhe um lado, olhe o outro, olhe um lado de novo, olhe o outro lado de novo, e aí você forma a sua própria opinião, sempre aberto a ouvir tudo que as pessoas têm para te dizer e absorver aquilo de maneira lógica. Beleza? Não se fecha só num pensamento e fica ali batendo naquela tecla. Ouve ali o que todo mundo tem para dizer e aí você aprimora a sua opinião, beleza? Um abraço e vamos questionar tudo. Então, o que você está divulgando aqui? Eu Estou divulgando que vocês estão usando crianças para manifestação política. E eu sou contra isso. Eu também. Porque isso não é uma manifestação política. Ah, não? Não. Uma manifestação contra uma PEC é o quê? Contra uma PL, desculpa. Não é só contra a PL. Isso daqui é uma manifestação em apoio à escola pública. Tá bom. Porque não é essa a função sabe qual que é o problema? O que a gente está reivindicando aqui realmente? O que a gente está querendo? Não tem nada de política. A gente quer que tanto o município, como a federação, como qualquer um de político, que seja, os professores, os coordenadores, os diretores, qualquer pessoa venha e dê maior importância às nossas escolas. Às nossas escolas não, aos estudantes. Os professores, a PEC, eu não falei os nada diretores. de professores, eu não falei nada de PEC, nada de diretores. Eu tô falando que aqui a gente está defendendo as nossas crianças. A gente quer que o foco de todas as manifestações em relação à educação seja a criança. Por quê? Eu não quero saber do salário dos professores, eu quero que a minha escola, a minha criança, o meu filho tenha uma boa educação, que ele seja respeitado, que ele não coma ração, que ele tenha uniforme. É isso, cara, é só isso. Não é nada político em relação à política de PEC, de nada. Essa manifestação aqui, ó, que você tá vendo, essa manifestação aqui, é simplesmente para respeitarem as crianças. Tá bom. Para ter foco nas crianças. As crianças devem ser o foco das políticas ou de quem seja, dos professores. As crianças que devem ser respeitadas, elas devem comer não ração, e sim comer frutas, legumes, brócolis, alface, espinafre. Elas têm que ter respeito. Elas precisam ter uniforme de qualidade, de algodão, e receberem no momento certo. Tá independente certo. que quem esteja seja o político, o professor, quem seja o quê? O que a gente está reivindicando aqui não é nada político. É a questão de focar nas crianças. Nas crianças. Sabia que era nas crianças. Obrigado. Como é seu nome? Desculpa. Carolina. Carolina, obrigado pela atenção. Você entendeu?